Sejam muito bem-vindos ao 10 Minutos de Beleza e essa semana a gente vai falar sobre a Rare Beauty, uma marca que de fato tem muito propósito. Mais uma semana, mais um episódio desse podcast que eu tanto amo e eu tenho certeza que você também ama. E, gente, essa semana... eu tô animada pra falar sobre a marca dessa semana porque... Rare Beauty... Acho que assim, antes da gente entrar na história da Rare Beauty, não tem como a gente não relembrar um pouquinho da história dela. Selena Gomez, que é a fundadora da Rare Beauty. Gente, Selena Gomez, o que é Selena Gomez? O que falar sobre Selena Gomez? Se você foi uma criança dos anos 2000 em diante, assim como eu, você cresceu, eu tenho certeza absoluta que você cresceu assistindo Disney Channel. E, consequentemente, você cresceu assistindo Selena Gomez em uma série de produções do Disney Channel, né? Com que Os Feiticeiros de Waverly Place, o filme Programa de Proteção a Princesas, enfim. E assim, gente, eu sou completamente apaixonada pelo universo Disney, né? Mas essa parte de Disney Channel, né, que a gente teve uma série de franquias, né, são séries mesmo, eram como se fossem sériezinhas que a gente acompanhava. Uma série de franquias, assim, muito forte, né, são franquias muito fortes até hoje que, de fato, a gente tem uma memória afetiva, né, a gente lembra com muito carinho dessa fase. E a Selena Gomez é uma pessoa que a gente acompanhou o crescimento dela em frente às câmeras, né? Ela começou muito jovem, então a gente pegou toda essa fase de pré-adolescência, adolescência e ela entrando na fase adulta. O que eu acho que agora, né, a gente entrando um pouquinho na história da Rare Beauty. Essa linha do tempo, né, essa trajetória da Selena Gomez, muito do que a gente vê hoje na Rare Beauty e as pautas que ela traz e a maneira como ela toca assuntos, né, como assim, a gente pode dizer, né, por exemplo, assuntos de saúde mental. A gente vê que tem muita coisa que, né, que são coisas que aconteceram ali na infância, na adolescência dela, que trouxeram ela para que, né, ela depois de mais velha e com a sua marca, ela trouxesse discursos muito pertinentes. E aí, trazendo isso, eu queria entrar com vocês, né, a gente começar de fato a falar um pouquinho da história da Rare Beauty, que é essa marca de maquiagem que de fato conquistou muito o público, né? Eu acho que assim, não só o público da Selena Gomez, né? Pessoas que já acompanhavam ela, mas de fato é uma marca de maquiagem que as pessoas se identificam, que as pessoas gostam, não só pela qualidade de seus produtos, mas principalmente pela mensagem e pelo propósito muito claro que a marca tem. Muito se fala hoje em dia, né? Se você é um pouquinho mais desse mundo de marketing e gosta de entender sobre marcas, a gente fala muito sobre a sua marca precisa ter um propósito, a sua marca precisa ter um propósito muito claro e que a comunidade e que o público entenda e compre, né, essa sua mensagem, esse seu propósito, enfim. Mas eu acho que são poucas as marcas que conseguem transmitir isso com uma verdade. A Rare Beauty é uma marca que tem um propósito de verdade. Então, lá em 2020, quando a Selena Gomez resolveu lançar a Rare Beauty, e ela fala que a Rare Beauty é um projeto bem antigo, mas que só se concretizou em 2020. Então, quando ela lançou a marca, ela já veio muito com esse discurso de desconstruir esses padrões de beleza que a gente, né, ao longo de todos esses anos a nossa sociedade vem impondo para nós, principalmente mulheres, né? Então, quando eu falo que a Rare Beauty ela é uma marca que ela tem um propósito de verdade, é porque a Selena ela compartilha muito que
tudo que ela cria e tudo que ela traz, tanto na marca quanto, né, no discurso que a marca tem, é muito por conta das lutas que ela teve em relação à saúde mental, em relação a um transtorno de bipolaridade que ela já foi diagnosticada. Então, assim, a marca tem muito dela e das lutas que ela né, já batalhou com ela mesma durante todos esses anos, e que ela quer trazer esse discurso para o seu público de uma maneira que as pessoas também, né? Gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo, quais são as nossas lutas, quais são as nossas batalhas internas, né? Então a marca tem como muito esse propósito, essa quebra de padrões, né? Essa quebra de padrões que a sociedade impõe na gente e que a gente tem que aceitar cada vez mais a nossa individualidade, a nossa beleza do jeito que ela é. E se você para pra pensar, né? Vou bater sempre nessa tecla aqui com vocês. É uma marca que tem um propósito de verdade. O quanto que essas meninas e essas jovens que, como a Selena Gomez, que cresceram, né? À frente das câmeras, elas sofreram com todas essas questões em relação à aparência, né? Porque ali é uma indústria que te julga muito pela sua aparência, né? Então, é uma pressão que, né, ela, a Selena e dentre outras, né, como a gente tem a Miley, como a gente tem a Demi Lovato, são mulheres, né, que hoje mulheres, elas sofreram muito lá atrás, numa época que é muito crucial pra gente desenvolver, né, a nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa confiança, a nossa autoconfiança. Elas foram bombardeadas de série de críticas e as pessoas apontando o dedo, principalmente em relação à sua aparência. E aí, junto com o lançamento da marca, a Selena Gomez lançou como se fosse uma instituição, né, que se chama Rare Impact Fund, que tem o objetivo de arrecadar até 100 milhões de dólares em 10 anos para trazer incentivo a programas de saúde mental. Então é isso, de fato não é uma coisa que está só num discurso bonito. E sim, de fato, ela está, né, colocando a mão na massa para que todo esse discurso que a marca tem seja visto ou seja, né, que impacte a sociedade, né, de uma maneira concreta. E aí quando a gente entra, né, que a gente fala muito sobre comunidade, eu acho que, assim, a Selena Gomez, por ela ser uma artista, uma celebridade há muito tempo, ela tem, né, uma comunidade de fãs, né? De fato são fãs. Ela é aquela pessoa que ela tem fãs de verdade. E então, assim, ela já vem com uma comunidade estabelecida. Mas eu acho que é muito mais do que isso, sabe? A maneira como ela conta a história dela e junto com isso, ela fala sobre a marca e divulga os seus produtos, ela conseguiu cada vez mais, eu acho que, agregar a essa comunidade sem depender só dos fãs dela que gostavam dela ou por conta da música ou por conta, né, dos filmes que ela fez, sabe? Eu acho que ela sabe muito bem utilizar as redes sociais e construir uma comunidade. Eu vejo ela muito ativa. Ela não é aquela fundadora de marca que, eu tenho uma marca, eu apareço na campanha e é isso. Não, ela é uma pessoa muito ativa, principalmente nas redes sociais, quando a gente fala de TikTok, Instagram, enfim, eventos. Eu gosto muito de ver os eventos de lançamento da Rare Beauty. A Selena Gomez sempre tá, cara, ela tá em todos os eventos de lançamento. Ela vai lançar o Blush X. Aí ela faz eventos com influenciadoras e comunidade, enfim, e ela sempre está. Então, ela de fato, né, ela é uma... Além dela ser o rosto, né, e a cara da marca, ela tá ali de fato com a comunidade dela muito presente. Então, assim, sempre trazendo vídeos e conteúdos para mostrar os produtos, para divulgar os produtos. E eu gosto muito disso porque hoje em dia a gente tem muita marca de muitas celebridades e influenciadoras. Mas eu acho que eu, como consumidora e pessoa que eu gosto de acompanhar esse mundo da beleza, eu acho que são poucas as fundadoras que de fato estão ali
não só à frente, porque todas estão à frente, né, quando a gente fala de uma campanha, mas que estão ali ativamente, sabe, conversando, trocando com a comunidade, mostrando o diferencial do seu produto, não só como o inspiracional, sabe, mas a pessoa tá ali de fato no dia a dia, que eu acho que é o contato mais importante que você tem que ter com o seu consumidor e com a sua comunidade, né. Eu gosto muito da Rare Beauty porque ela, de fato, ela exala o propósito em todas as pontas da marca, assim. É uma coisa que é uma construção muito linear. O nome, ele vem de um single, né? De um CD da Selena Gomez, né, de quando ela era bem ativa como cantora, mas também rare significa, né, tipo assim, simboliza você de fato abraçar a sua individualidade, né, e não se prender aos padrões que o mundo traz pra gente. Então é uma marca muito coerente em todos os pontos de contato, né, desde o nome até como a Selena Gomez tá ali ativa com a sua comunidade, trazendo as suas próprias questões e tendo esse diálogo com a comunidade. E aí, na ponta final, os produtos, né? Porque é uma marca, então a gente precisa o produto ali, ele não é só um bom produto de maquiagem, mas ele tem um propósito, né? Todos os produtos dela têm um propósito. E aí, para entrar nisso de produtos, eu vou puxar o nosso quadro, né? Que é a wishlist da semana. Então, quando a gente fala de produtos da Rare Beauty, que estão muito linkados com esse propósito, então, assim, a marca, ela já começou com uma cartela de cores muito interessante e bem inclusiva, né? Principalmente nas suas bases e corretivos. Mas eu acho que, assim, isso é uma coisa que, gente, desculpa, é o mínimo que as marcas têm que fazer hoje em dia, é você ter uma cartela de cores bem inclusiva e que, né, se adapte e se adeque a todos os tons de pele que a gente tem. Mas nem todas as marcas são assim. Então é uma coisa que a gente precisa frisar quando a marca faz e parabenizar, porque eu também entendo que, assim, é muito difícil, né, você conseguir fazer uma cartela de cores muito extensa. Eu acho que tanto a questão de fato você ter um produto bom, com pigmentação e tudo mais em uma cartela de cores muito extensa, quanto custos, né? Porque isso é caro, quanto mais cores, maior o custo. Mas, hoje em dia é uma coisa que a gente não tem como fugir. Só que a Rare Beauty, eu acho que os produtos dela refletem muito o propósito por conta da sua formulação ser muito leve. Então, assim, a base é uma base que vai te ajudar a melhorar um pouquinho, né, a tirar aquelas microimperfeições da nossa pele, dar um acabamento melhor, mas não são aqueles produtos um rebocão, né, como a gente costumava ver. Então, assim, são sempre produtos mais fluidos, mais leve, com acabamento mais natural, porque é isso que a marca preza, né, é você abraçar a sua beleza natural e abraçar a sua individualidade do jeito que você quer. Então, eu acho que, assim, a gente quer valorizar e realçar, não só cobrir, né. E uma das linhas de produto que eu acho que também reforça muito esse compromisso que a Selena tem, principalmente com ela mesma, porque eu acho que, assim, eu vejo isso de muitas fundadoras e donas de marca, né, que falam bem assim: antes de tudo, eu tenho que pensar no meu público, sim, mas se eu não gostar do produto, se eu não utilizar, eu não vou conseguir trazer ele com tanta verdade para o meu público. E a Selena Gomez tem uma linha de como se fosse de body care, né? Então, ela tem um creme para as mãos, uma loção hidratante, como se fosse um body splash e uma caneta. Isso eu achei muito interessante. Ela não fica só no produto, né, maquiagem em si. Ela ampliou a linha, ela ampliou o seu mix de produtos. Então, ela tem uma caneta
que sai como se fosse um creminho, que ele tem óleos essenciais que ajudam a acalmar naquela hora que a gente tá ansiosa durante o dia. Então é isso, né? É o produto que reflete o propósito da marca, sabe? Ela pensa muito nisso. É uma coisa que ela tá muito atenta. O creme para as mãos, ele tem uma embalagem ergonômica. Que o que acontece? A Selena Gomez, ela tem lúpus, que é uma doença que te causa uma série de... Um dos sintomas dela é te causar uma série de dores, assim, né? Nas articulações e tudo mais. Então, ela fez um creme que ele tem um formato ergonômico para quando ela, né, tiver com essas dores, não influenciar tanto ou não agravar essas dores na hora que ela tiver que apertar pra tirar o produto, sabe? Então, assim... É de fato o propósito reflete nos produtos e o consumidor final, quando ele vê isso, ele entende, ele fica cada vez mais encantado, sabe? Então assim, ela é muito assertiva. E agora vamos de fato para minha wishlist de produtos dessa semana. Eu quero trazer para vocês os meus 3 produtos favoritos da Rare Beauty. Bora lá. Eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar do blush líquido da Rare Beauty, que eu acho que foi um dos primeiros produtos que de fato viralizou e trouxe esse peso pra marca. É um blush que ele é bem suave, ele é bem soft mesmo e tem uma espalhabilidade excelente. Eu gosto muito e tem uma cartela de cores assim fenomenal, extensa, grande, uma cartela de cores muito boa. Eu acho que para blush ela traz cores bem coringas, mas ela tem uma variedade muito interessante. O segundo produto é um corretivo que quando eu comprei e usei a primeira vez lá atrás, eu achei ele muito interessante. O nome dele ele tem um nome bem difícil, tá? Um nome bem extenso. Vou até ler para vocês aqui. Se chama Positive Light Liquid Luminizer. É um nome enorme, né? Ele é um iluminador bem líquido. Ele é um iluminador bem líquido e bem leve, tá? Assim, você não vai ter uma super cobertura. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar um corretivo. Também, assim, eu não sou muito de usar corretivos muito pesados, mas eu gosto de colocar um corretivo que tem um pouquinho mais de cobertura e aí depois eu coloco 2 gotinhas desse corretivo da Rare Beauty. E ele tem um aplicador muito diferente, é uma ponta de metal. E aí sai o pigmento. E ele também é bom pra dar uma iluminada. Então, por isso que eu acho que, assim, ele dá um acabamento legal e dá uma iluminada legal embaixo dos olhos. Só que ele é bem... É aquilo, né, que a gente já conversou aqui. São produtos que vão te ajudar a realçar a sua beleza, mas não cobrir todas as nossas, digamos assim, imperfeições. Mas eu adorei esse produto como pra dar um acabamento a mais e uma iluminada a mais embaixo dos olhos. E o terceiro produto, eu quero muito trazer esse creme para mãos da Rare Beauty, porque eu acho que, de fato, é um produto com um propósito, que tá alinhado com o propósito da marca. Já expliquei um pouquinho mais para vocês sobre, né, ele ter esse frasco, essa embalagem ergonômica, né, para facilitar ali na hora de que a gente for passar o produto nas mãos. É super cheiroso, é uma delícia, hidrata super e deixa a mão bem macia. Bom, e esse foi o nosso 10 minutos de beleza dessa semana. Eu amei falar sobre a Rare Beauty, de fato eu acho que é uma marca que de verdade tem um propósito. E é um propósito muito claro para quem consome. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, comenta, segue a gente em todas as nossas redes sociais, que tá tudo linkado aqui embaixo. E até o próximo 10 minutos de beleza. Um beijo!